Questão 8, então. Questão 8 pede assim, os atributos dos números abaixo, ou seja, quer saber se o número pertence ao conjunto natural, inteiro ou o conjunto dos números racionais. O que é importante a gente saber aqui do conjunto dos números naturais, ele é o conjunto que a gente utiliza para contar. Começa no 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Certo? O conjunto dos números inteiros, ele inclui os negativos. Ele tem os naturais, todos aqui, 0, 1, 2, 3 ao infinito, né? E inclui os negativos também. Isso que seria o conjunto dos números inteiros. É como se eu espelhasse cada um desses números naturais aqui e obtivesse o simétrico dele, né? O simétrico de 0 é o próprio 0, o simétrico de 1 é o menos 1, o de 2 é o menos 2, o de menos 3 é o 3, e assim por diante. O conjunto dos números racionais é aqueles que eu consigo representar através de uma divisão de dois inteiros. Então isso aqui seria uma fração, não é? Onde o numerador aqui, que eu chamo de P, é um número inteiro, o denominador, ele é um inteiro também, ele só não pode ser o zero. Geralmente a gente expressa assim, eu poderia dizer que é divisão de dois inteiros. Divisão por zero não existe, eu poderia excluir essa restrição aqui, mas funciona muito bem. Então, o que é importante aqui para falar, certo? Então, aqui eu tenho os números naturais. Aqui eu tenho os números inteiros. Observa que cada um desses números naturais aqui aparece aqui. Isso significa, então, que os naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. O que isso significa? Que se um número é natural, com certeza ele é inteiro. Então, se eu tiver um número que é natural, automaticamente eu tenho que botar que ele é inteiro também, certo? Então, aqui os números, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, né? Então, pode ver que qualquer natural, que também é inteiro, eu consigo representar através de divisão de inteiros. Só vou dar alguns exemplos para vocês. O 2. Será que eu consigo representar ele através de uma divisão de inteiros? Sim. O 2 é a mesma coisa que a fração 4 dividido por 2. Vamos pegar um mais excêntrico. Menos 3, que é inteiro também. Menos 3 é igual a menos 9 dividido por 3, por exemplo. A divisão de dois números inteiros. Então, o que isso quer dizer? Que todo inteiro eu consigo representar através de divisão de frações, ou seja, todo inteiro é racional. Existem alguns racionais que não são inteiros. Eu vou te dar um exemplo, uma representação bem fácil, 0,5, por exemplo, é a divisão 5 sobre 10, 0,5 maior que 0 e menor do que 1. Certo? Então ele com certeza ele não é inteiro, né? Mas eu consigo representar 0,5 através de uma divisão de inteiros. Então os racionais ele é constituído por todos os inteiros, ele é constituído por números decimais com finitas casas decimais, uma quantidade finita, e por aqueles decimais com infinitas casas decimais, mas que tem uma sequência que repete. Um exemplo de um número racional com infinitas casas decimais, certo? O que a gente chama de dízima periódica, é esse número, 0,333 e reticências até o infinito. Se tu for ver, se a gente pegar o inteiro 1 e dividir pelo inteiro 3, dá exatamente esse número com infinitas casas decimais. O que isso significa? Então, que os racionais é constituído por todos os inteiros, os racionais têm números decimais com finitas casas decimais e é constituído pelas dízimas periódicas. Ou seja, o conjunto dos inteiros é um subconjunto dos números racionais. Se um número é natural, com certeza ele é inteiro, com certeza ele é racional. Se um número é inteiro, com certeza ele é racional, porque eu consigo representá-lo através de uma divisão de inteiros. Então, o que basta para ver nessas questões que nós temos aqui
são os atributos de um número. No item A, a gente já vê o seguinte, ó. No item A eu tenho o número 0. O número 0 é um número da contagem, com certeza ele é natural, e a gente já viu se ele é natural, ele é inteiro, e a gente já viu também que se ele é inteiro, ele é racional. Item B, menos 1. Menos 1 não é um número natural, porque os naturais começam em 0, vai de 1 em 1, né, até o infinito, mas é um número inteiro, tá aqui, menos 1. E se ele é inteiro, o que a gente fala? Ele com certeza é racional. Pergunta a quais desses conjuntos, né, naturais, inteiros, racionais. Então o menos 1 é inteiro e é racional. Item C. 1 sobre 2. Com certeza ele é a divisão de dois inteiros, certo? Basta a gente ver se ele é inteiro ou até mesmo natural. Bom, eu já sei que ele é racional, porque é a divisão de dois inteiros. Mas vamos ver o seguinte, ó. Qual é a localização desse 1 sobre 2 na reta numérica? Se eu escrever, se eu fizer essa operação 1 dividido por 2, na verdade eu estou perguntando, entre aspas, né? Quantas vezes o 2 cabe no 1? 0 vezes. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. E eu posso escrever, então, 1 sobre 2 como 0 inteiros e 1 sobre 2. Na verdade, então, quando eu pego 1 e divido para 2, dá um número um pouquinho maior do que 0, porque eu tenho esse resíduo aqui, e um número menor do que 1, com certeza. Esse número 1 sobre 2 é maior que 0, menor que 1, com certeza natural, depois do 0 vem o 1, esse número não é natural, com certeza aqui também, da mesma forma, nos inteiros, depois do 0 vem o inteiro 1. Então ele é só eu só consigo representar esse número aqui através de divisão de inteiros, não é nenhum natural, nenhum inteiro, né? Então eu vou dar esse atributo a esse número 1 sobre 2. Item D, menos 0,151515 reticências. Esse aqui é o caso do número decimal, com infinitas casas decimais, com uma sequência que repete, ou seja, uma dízima periódica. É um número racional, porque eu consigo representar através de uma fração de dois inteiros. A gente vai ver que mais tarde, em outras aulas, qual é a técnica para representar esse número. Tá? É um número negativo. Se eu pegar o número 15 e dividir por 99, eu vou ter essa sequência aqui. Certo? E dá para observar bem, menos 0,151515 reticências, eu posso dizer com certeza que esse número é maior que menos 1 e menor que 0. Ele está à esquerda do 0, mas é maior que menos 1, ele não chega no menos 1. Então, com certeza, o atributo desse número aqui, dentre esses conjuntos aqui, é só racional, né? Ele vai estar entre dois inteiros. Letra E. Com certeza, 10 sobre 2 com certeza é um número racional, é uma divisão de dois inteiros. Entretanto, observa que 10 dividido por 2, 10 sobre 2, é o número 5. E 5 é um natural. Então, o que nós escrevemos? Ele é um natural. Se ele é um natural, ele é um inteiro. E se ele é um inteiro, a gente já tinha visto inicialmente que ele é um racional. Letra F, menos 3,4. Isso aqui a gente já tinha visto técnicas de representação através de fração. Então eu posso escrever como menos 34, uma casa decimal aqui, 1, 0, 10. Com certeza, menos 3,4 ou menos 34 sobre 10 é maior que menos 4, que o inteiro menos 4, e menor que o inteiro menos 13. Então ele está entre esses dois inteiros negativos aqui. Ó. Ele não é um número inteiro, porque depois do inteiro menos 4 vem o inteiro menos 3. A classificação, o atributo desse número, então, aqui é somente racional. A última, letra G, raiz de 9. Preciso saber se ele é natural, inteiro, racional. Então,
raiz de 9 aqui eu consigo localizar esse número. Raiz de 9 é o 9 é um quadrado perfeito, raiz de 9, então, é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 9. A resposta seria o 13. Eu consegui localizar, então, esse número entre esses conjuntos aqui, dá exatamente esse natural. E a gente já tinha visto, então, em consequência de natural ser subconjunto dos inteiros e os inteiros subconjunto dos racionais. Esse número é natural, ele é inteiro e ele é racional. Questão 10. Para escrever o número decimal que representa a parte branca de cada figura. Então vamos começar pela figura 1. Então eu tenho quantos quadradinhos aqui? Vamos ver. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 linhas, 5 colunas, 25 quadradinhos. Observa, esses quadradinhos aqui são fáceis de contar, mas esses aqui, então, o que a gente vê é que eles são meio quadrados cada um. Né? Então eu vou dos 25 quadrados, uma coisa eu já sei, que o denominador dessa fração aqui é 25, porque ao todo são 25 partes. Quantas consideradas? Eu tenho que considerar as brancas, né? Então eu vou das 25 partes, eu vou retirar as pintadas. Então eu vou retirar, abro parênteses e somo todas, as pintadas. Vou começar pelos meios, pelas metades. Então, 1 meio, 2 meios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meios. Tá? Agora as partes inteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes inteiras. Então, dos 25 quadrados, eu tenho que tirar as metades, que são 12 meios, mais essas partes inteiras, que são 9. Tudo isso em relação a 25. Essa seria a minha fração. Bom, o que eu observo aqui, ó, que 12 meios eu também chamo de 6. O que eu tenho é 25 menos, vamos somar, 6 mais 9, 15. Tudo isso sobre 25. Continuando aqui em cima, 25 menos 15, 10 sobre 25. Eu preciso escrever o número decimal que representa a parte branca. Daí temos várias técnicas. Eu vou fazer por essa técnica aqui, simplificando. Né? Dá para dividir por 5 em cima, divido por 5 embaixo. 2 em cima, 5 embaixo aqui então, 2 quintos. Agora, para representar em decimal, posso dividir aqui também, eu vou usar essa técnica aqui, obtendo uma potência de 10 aqui embaixo. Um número para cada 5, 2, né? Se tu te lembra disso. Ó, eu tenho 4 em cima, 10 embaixo. Isso aqui transformando em número decimal, 0,4. Um zero, uma casa decimal. Escrevo o numerador considerando uma casa decimal. Figura 2, então, é muito semelhante, né? São 25 quadrados também ao todo. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, isso dá 25 quadrados. Se eu quero representar em forma de fração a parte branca, então o denominador para nós continua sendo 25, certo? Das 25 partes do todo, eu vou retirar as pintadas, usando o mesmo método. Eu vou começar pelas partes inteiras, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuidado, aqui tem mais uma parte inteira. 13. 13 partes inteiras.
eu vou juntar com as metades para retirar tudo depois de 25, por isso esse mais aqui. Vamos ver quantas metades eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metades, 10 meios. Então aqui está a fração, certo? Seria 25 menos. Abro parênteses, né? Nem preciso abrir o parênteses, vamos resolver. 10 meios, na verdade, eu chamo de 5. Agora é só somar 13 com 5, 18. Tudo isso sobre 25. Desenvolvendo aqui em cima, então, 25 menos 18, 7 partes brancas, num total de 25. Posso dividir 7 por 25 para obter o decimal. Uma forma mais prática é obter a próxima potência de 100, de 10, de 10 aqui, né? Se eu multiplicar embaixo por 4, eu obtenho 100. Se eu multiplicar por 4 em cima, eu vou obter 28. Obtendo 28, então, sobre 100, fica fácil representar esse número. 2 zeros, duas casas decimais, escrevo 28 com duas casas decimais. A vírgula aqui, uma casa, a vírgula aqui, duas casas, acrescento um zero. É isso.